Estamos começando esse nosso encontro para falar de direito do trabalho, tendo como objetivo terminar a explicação, explicar as integrações e extensões do conceito de empregador, para delimitar bem a visão dele na sociedade, no direito atual, e depois vamos entrar na parte que tem mais detalhe, mais trabalho para examinar, da relação jurídica de emprego, que é o empregado. Para continuar com a nossa visão do empregador, nós já vimos que ele é aquela pessoa que depende do trabalho, da cessão da energia vital, cessão da força de trabalho do empregado, para que os seus bens possam ser utilizados e apropriados para a produção de riquezas que são dele. Então, quer dizer, esses bens incorporam valor, eles, à medida em que incorporam utilidades, seja utilidade para o próprio tomador do trabalho, seja utilidade para a sociedade, a qual vai ter acesso a esses bens, compra e venda ou qualquer outra forma de alienação da propriedade. Então, o bem, objeto do trabalho, objeto do afeiçoamento para a utilização, ele não recebe nenhuma alteração de propriedade com este trabalho de sofisticação ou de ampliação de sua utilidade e, consequentemente, dos direitos que ele pode atingir. Ao contrário, este valor extra que o trabalho do empregado, que a força de trabalho da pessoa que a aplica sobre o bem, ela externaliza, ela parte do corpo e da mente do empregado, mas ela é transferida, a propriedade dela, se é que podemos falar em propriedade de uma força imaterial de trabalho, porque ela não é nem sequer como a energia elétrica que é transmitida por fios para o local onde se destina ao consumo. Aqui, esta força de trabalho, ao ser transferida, ao ser cristalizada no bem que foi objeto da aplicação da energia humana, ela se transfere automaticamente para o proprietário deste bem. Quer dizer, a propriedade da força de trabalho passa a ser do proprietário do bem, que empregou aquela pessoa, aquele detentor ou aquele cedente, detentor e cedente da força de trabalho, exatamente para valorizar o bem que ele quer utilizar ou levar ao comércio, levar à alienação mercantil. E aí nós vemos então que a relação é bilateral e o empregado recebe em troca disso o que nós denominamos salário. Este salário, então, é uma quantia em dinheiro ou representável em dinheiro, inclusive transformável em dinheiro, que a qual ele faz jus por ter incluído a força de trabalho, a sua energia vital, no bem que já pertencia ao outro. Então, nós temos uma relação em que os termos de troca são esses: o salário versus a força de trabalho, que são trocados através dessa relação. E aí vamos entrar nas partes que estendem aquele conceito que nós já vimos da CLT, lá no artigo 2º, quando nos diz que o empregador é a pessoa física ou jurídica que contrata, assalaria e dirige, quer dizer, subordina, comanda, a força de trabalho do empregado
contratada e aplicada nos bens deste contratante. Já vimos os parágrafos 1º e 2º daquele artigo 2º, quando fazem essa ampliação mediante equiparação, tanto que um deles começa lá, equiparam-se ao, porque eles equiparam outros tipos de trabalho ou de relações de trabalho. Tipo de trabalho são aqueles que adquirem ou que formam o molde, o modelo com o qual é cedida a força de trabalho. O tipo de trabalho de um engenheiro, o tipo de trabalho de um peão rural, tipo de trabalho de um professor, tipo de trabalho de um faxineiro, de um segurança. Todos esses são os tipos de trabalho pelos quais a força de trabalho é prestada, seguindo-os como se fossem o que realmente são, modelos para a utilização dela. E vamos além, estes modelos para a utilização da força de trabalho são dados, são informados, são evidenciados através do interesse que o empregador visa, que o empregador mantém em si e quer realizar. Por quê? Porque o interesse não é do bem pronto, o interesse é sobre a utilidade dele, que é conformada pela força de trabalho nele aplicada. Então, o empregador, ao definir que por essa relação ele quer que seja realizado determinado interesse dele, ele está simplesmente com esta expressão dizendo qual tipo de atividade, qual tipo de dedicação o empregado vai lhe ceder pela ativação e aplicação da sua força de trabalho. E nós já vimos alguns, mas o conceito lá do artigo 2º da CLT, ele é limitado. Limitado no sentido de que nós não temos ali uma visão de todas as formas e possibilidades de aplicação do trabalho e de contratação dessa aplicação da energia vital do empregado. Nós podemos ver que até mesmo para o passado, nem a listagem que nós estamos vendo agora, que vamos começar a apreciar assim que eu terminar essa explicação, nem essa listagem era toda existente e considerada relação de trabalho e disciplinada pelos termos do direito do trabalho e do contrato individual do trabalho, quando foi feita a CLT. A CLT foi feita visando um determinado tipo de emprego, um determinado tipo de prestação da força de trabalho. Para isto, vocês vão ver, assim que eu postar, um quadro com grande parte do que eu já expliquei para vocês quando falei em relação de emprego e quando eu falei na natureza propriamente dita do empregador. Porque nele tem uma série de atividades humanas e exclusivamente uma consistente ou subordinável à relação de trabalho, à CLT, ao direito individual do trabalho. Estes diversos ramos, então, muitos deles não são aplicados. E mais muitos outros não eram aplicados na época em que foi editada a CLT. Aliás, e muitos que existem hoje, naquela época sequer existiam, porque não existiam os equipamentos, os bens e nem as demandas a eles referentes na vivência do empregador. Por exemplo, todos os trabalhos ligados à informática,
Naquela época que foi feita a CLT, os Estados Unidos, nos quartéis dentro dos centros de pesquisa militar, estavam elaborando um computador que tinha o tamanho do edifício para fins militares. Foi aí que surgiu a informática, a ciência de computação. Primeiro para inventar e depois para aplicar, seja o hardware, seja o software dessa máquina gigantesca que eles precisaram fazer. E por que era necessário ser gigantesca? Por uma série de compostos de tamanho que para hoje são considerados gigantes, porque não tinha havido o avanço técnico-industrial de duas importantes formas de conhecimento necessárias, formas de bens, melhor que de conhecimento, necessárias à computação eletrônica como ela existe hoje. Um deles é exatamente a miniaturização, a possibilidade humana de, com novos materiais, com novas técnicas, com novos equipamentos, fazer componentes das máquinas computacionais cada vez menores, tão pequenos que muitas vezes chegam à microscopia. E o outro é exatamente um desses equipamentos que diminuíram muito todo e qualquer bem eletrônico que já existisse naquela época, por exemplo, televisão, rádio. Por quê? Porque foi criada, substituindo a válvula antiga, o dispositivo de composição eletrônica do uso no aparelho, foi substituída por peças bastante menores, bem miniaturizadas e muito mais eficientes em produzir aquilo. A essas peças nós damos o nome de transistores, porque eles servem exatamente para fazer a transição entre a eletricidade e a eletrônica, entre o impulso energético elétrico e o impulso energético eletrônico, computacional. Estou falando porque eles são usados em vários ramos da atividade humana, que compõem a eletrônica. Aí, então, nós temos que só a invenção do transistor diminuiu o espaço necessário para a máquina computacional em muitas, mas muitas mesmo, vezes de tamanho. Para retomar a nossa tipologia das formas de trabalho e das formas das relações, das respectivas relações de trabalho que existem hoje e que são encampadas pelo direito do trabalho hoje e que naquela época, como eu acabei de dizer, ou não existiam, igual esses exemplos que eu dei, ou então existiam, mas eram tidos como demandantes de atividades outras não encampadas pela legislação trabalhista. Para isso, vamos voltar àquela listagem que nós estávamos olhando na própria CLT. Nós temos que aqui na CLT, nós vamos ver duas listagens diferentes. Uma primeira delas, nós já começamos que, observem, no caput do artigo 2º da CLT, ele começa falando que considera-se empregador. Então, ele está dando a noção básica, a definição inicial, fundamental, da figura jurídica e humana, do empregador. Humana, nem sempre, ou nem tanto, porque esta figura que exerce as funções de assumir os riscos da atividade econômica, nós vamos dizer depois que não é tão verdade assim, não,
mas deixa a hora que a gente estiver falando no empregado. Assumir os riscos da atividade econômica, admitir a pessoa empregada, que candidata a emprego, assalariar, quer dizer, dar a contraprestação salarial à captação da força de trabalho dessa pessoa. E, por último, dirigir a prestação pessoal, isso aqui eu estou frisando, porque é muito importante, de serviço. Obviamente, é de terceiro, que ele não ia contratar o serviço dele mesmo. Aliás, poderia até contratar. Existe no direito do trabalho um debate com várias alternativas possíveis e várias considerações defensoras de cada uma dessas alternativas, se o dono da empresa, o sócio da empresa, o dirigente da empresa podem ser contratados como empregados dela mesma. Pelo menos em grande parte, chega-se à conclusão que sim, porque uma sociedade anônima, pelo próprio nome, está mostrando que nem ela tem condição de levantar a cada segundo da sua vida toda a nomenclatura dos seus sócios, dos seus donos, porque sócio é dono de uma parte, né? Então, eles são sócios pelo tanto de ações que eles têm. E é óbvio que ações podem ser vendidas para empregados ou acionistas podem ser contratados como empregados. Mas aí sobram as figuras do dirigente dessa sociedade anônima, sobra a figura do sócio-gerente na empresa limitada, sobra a figura do empresário único, no caso da MEI, do microempreendedor individual e de outras categorias com que o direito empresarial inovou o rol de possíveis empresários, de possíveis empreendedores, donos e dirigentes das suas empresas. E vemos em seguida que no parágrafo 1º desse artigo 2º já se começa falando que equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. E aí dá aquela lista dos profissionais liberais, das instituições de beneficência, das associações ou clubes recreativos e de outras instituições sem fins lucrativos que estejam atuando mediante a apropriação da força de trabalho alheia. Então, aqui nós já temos o segundo tipo de empregador. O primeiro, o do caput do artigo 2º, que eu acabei de comentar, nós podemos denominá-lo de empregadores pela própria natureza. Pela própria natureza deles, eles são empregadores. É o que mostra o artigo, quando fala que considera que eles são empregadores. Já no parágrafo 1º, são empregadores equiparados. São aqueles que não se encaixaram no conceito, ou melhor, na definição que está no artigo 2º, mas que o ordenamento jurídico considerou necessário que também ficassem submetidos à legislação trabalhista. Então, eles vão se submeter à legislação trabalhista por uma equiparação com aqueles que são os empregadores naturais. E depois, no parágrafo 2º, que também nós já comentamos, nós estamos falando de grupos de empresas, ou grupos econômicos, ou grupos responsáveis trabalhistas. O nome mais comum que se fala é grupo econômico, mas o mais correto, o mais adequado, o mais acordante com a natureza do próprio trabalho, da própria contratação, do próprio tipo de relação de trabalho adotada, seria o primeiro que eu falei. Grupos de empresas. E
eu estava explicando no final da aula passada exatamente esses grupos de empresa. Então, eles estão também no rol dos empregadores, mas como grupos de empresas. E aí, com o grupo de empresa, acontece uma coisa interessante. Eu reconheço que existe o grupo. Aquele grupo é configurado para atuar no mercado, na atividade empresarial, na atividade econômica de empresas. E é composto por empresas. E aqui está dizendo que ele todo, por cada um de seus membros, de suas empresas participantes, vai ser integrado aos comandos do direito do trabalho. Vai configurar com seus prestadores de serviço relação de emprego. E para os efeitos dessa relação de emprego, essas empresas são consideradas solidária e individualmente responsáveis pela relação de emprego. Quer dizer, são consideradas solidária e individualmente empregadoras. E por que solidária individualmente? Porque não tem jeito, aquele grupo não é uma figura jurídica, ele é uma figura econômica. Ele é composto porque as empresas têm dirigentes comuns, têm um detentor patrimonial empresarial comum de todas elas, enfim, tem uma ligação a nível econômico no grau que vem logo acima dela, no grau hierárquico do comando das mesmas. Agora, este grupo econômico não tem uma configuração jurídica, ou não precisa ter. Então, como ele é o grupo econômico, ele é que se beneficia da apropriação do trabalho do empregado e ele é que tem o produto valorizado ou até produzido por este trabalho do empregado. Então, ele todo tem que ser responsável por aquilo. Economicamente, todas as empresas e o conjunto delas é responsável pelos direitos do empregado. E aí vem a conclusão final disto. Se eles todos são responsáveis, como é que eu vou fazer para repartir, ou melhor, para expandir a responsabilidade de todas as empresas? Primeiro, colocando-as como empregadores individuais, como responsáveis individualmente pelos direitos do trabalhador. E, em segundo lugar, considerar o conjunto, então todas elas, então cada uma com a sua participação no todo, também responsável. Aí, como é que eu vou fazer? Se não existe a figura jurídica desta corresponsabilidade das empresas, eu vou apelar para o Instituto Empresarial e Civil da Solidariedade. A solidariedade tem dois aspectos muito importantes. Um, econômico e social, o socioeconômico, que é aquele do trabalhador. Os trabalhadores compõem categorias e classes de acordo com o seu trabalho e devem ser, então, solidariamente defensores dessas condições de empregado que o direito do trabalho lhe dá. Por isso é que o direito do trabalho autoriza a existência de sindicatos, por isso é que o direito do trabalho reconhece, não autoriza, mas reconhece o direito a posições ativas de reivindicação e de defesa de direitos, como greve, como chômage, como chômage aqui está meio inapropriado. Ela se refere mais a desemprego, não a paralisação voluntária reivindicatória. Mas para isso eu já usei o termo greve. E ocupação de fábrica, enfim, todas as formas de reivindicação, de manifestação reivindicatória da classe trabalhadora. Esta é a solidariedade de classe, essa solidariedade dos trabalhadores. E temos a solidariedade empresarial, que é esta a qual
o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º está fazendo referência, que é a solidariedade da responsabilidade de quem é dono do patrimônio, de quem empreendeu as atividades, de quem condicionou o resultado final. Ele é responsável, repito, pelas garantias, pelos direitos e pelas ansiedades do trabalhador enquanto tal, do seu empregado enquanto trabalhador. E aí, estamos tratando já no final dessas determinações do artigo 2º sobre a figura do empregador, e eu quero, antes de passar para o próximo, simplesmente ressaltar que isso aqui ainda tem algumas modalidades, submodalidades diferenciadas. Por exemplo, o trabalho rural, a solidariedade ou o consórcio de trabalhadores rurais para determinarem e receberem o trabalho de seus empregados é um consórcio simplificado de empregadores rurais, que é definido pela legislação, por exemplo, na Lei 82/12, que é logo dos primeiros anos da redemocratização, que pôde então reconhecer isso, porque não fazia parte do projeto econômico-social da ditadura. O que eu estou falando aqui não é a ditadura atual, não. É de 1964 a 1988. Não achem errado eu falar 88, porque eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que a ditadura efetivamente, apesar dos livros de história muitas vezes dizerem o contrário, ela efetivamente durou até 1988. E aí, nós vamos ver também, vamos pular esse artigo 3º, que não nos interessa. E por que não nos interessa? Porque ele se refere ao empregado, que nós vamos estudar em seguida ao término desse estudo dos empregadores. Mas observem, peguem a CLT aí, abram e vejam que devem ter umas 200, cento e tantas notas dos anotadores da CLT, não é comentarista, é anotador ou organizador, que abaixo desse artigo 3º, tratando e falando daqueles tipos, daquelas modalidades profissionais especiais que podem ter, ou que foram incluídas depois da CLT, ou que se especializaram, podem ter diversas formas, cada uma delas denominada profissão. Professar é um termo que muitas vezes se refere à fé. Eu professo essa ideia política, eu professo essa crença religiosa, eu professo o meu amor pelo time tal, assim, de futebol, de basquete, de corrida de patinete, seja lá o que for. Mas esse professar aqui está também nesse sentido, englobando o exercício daquilo que se professa. Então, daí vem a profissão. Profissão é aquilo que se professa, aquilo que se compromete a exercer, é aquilo que constitui um conjunto de características associadas numa determinada atividade trabalhista. E a isto se chama profissão. Pois bem, tem um punhado lá, nós vamos ver depois, mas vamos agora pular esses primeiros artigos e vamos lá para o artigo 7º da CLT, que continua a dizer alguma coisa sobre o empregador. E vejam que aqui a CLT está meio torta. Estava falando do empregador, passou a falar do empregado nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, e volta a falar do empregador depois de ter falado do empregado,
assim por diante. Mas isto é por causa, vocês podem ver que todos esses artigos chegam no final, ou após as suas alíneas, após os seus incisos, chegam ao final com um monte de anotações. Vide isso, vide aquilo, vide a lei tal, está incorporado no artigo tal da CLT, papapá. É porque ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, com uma característica que eu não alinhei entre aquelas características fundamentais, as características diagnósticas das relações de trabalho, exatamente porque elas não são diagnósticas e nem fundamentais, mas são importantes não para identificar, para caracterizar a relação de emprego, mas sim para disciplinar essa relação, para mostrar como que se trata dessa relação, dos conceitos seletistas e da disciplina da atividade das partes durante essa existência da relação de emprego, para mostrar como que isso existe e como que isso se aplica. E como isso existe e isso se aplica foram evoluindo nestes 70 anos, vamos fazer uma continha aqui, de 43, que é a CLT, até hoje tem 60 anos. Né? Então, faltam dois. Então, tem 58. Mas, então, este aspecto temporal, eu tenho frisado muito com vocês a importância desses aspectos temporais, desde os homínidas, aí aspecto alguma providência vital, como colher ervas para se alimentar, como colher frutas, como caçar animais, assim por diante. Desde lá, quer dizer, antes do homem ser homem, já existiam essas três coisas. A especialização, que eu falei nela, especialização das funções, o exercício das funções como produtor e criador do ser humano, porque ele tanto produz, quer dizer, o ser humano, quer dizer, o aperfeiçoa, torna a sua mão bem mais flexível e habilitada para atividades, sejam de grande porte, como pegar uma borduna, um machete daqueles antigos e acertar na cabeça de um porco do mato que eles queriam comer, seja o de tecer fios de couro, fios extraídos de vegetais para formular os telhados de suas choupanas, de suas tábuas, de suas ocas e assim disporem de mais algum conforto. Isto nos leva a lembrar uma ideia que eu já falei para vocês também, que é que o direito do trabalho e, atrás dele, o direito como um todo, são simbólicos. Eles simbolizam a conduta desejada, a conduta adotada, a conduta aceita ou a conduta imposta dentro das sociedades humanas. E é óbvio que tem isso tudo na relação de emprego, mas vamos pegar, para ficar bem evidente a diferença, pegar algo fora dela, a escravidão. A escravidão é uma imposição de conduta produtiva, de conduta trabalhadora, pelo senhor de escravo, pelo proprietário, ao escravo, ao objeto da propriedade daquele outro. Então, da mesma maneira que a escravidão, o servilismo, conservo de Gleba, o emprego, na atualidade, a conjugação da horda para o trabalho comum, que eles só sabiam fazer, o trabalho comum,
lá na pré-história. E este trabalho, então, como eu falei, é produtivo porque acarreta para o ser humano a possibilidade de alimentação com frutas, com animais terrestres, com peixes, até com pássaros, para as tribos que avançaram mais, tanto na habilidade manual quanto na de instrumentação, para acertar um pássaro voando com uma flecha, ou para pegar os filhotes dele no ninho. E isso eu estou avançando agora, mas realmente eu não tenho documentação que me demonstre que essas hordas primitivas usavam filhotes de pássaro tirados do ninho para comer. Mas é uma possibilidade. Vocês, se quiserem, se tiverem curiosidade sobre isso, e saibam que a curiosidade é um dos dois maiores incentivos, ou maiores estímulos, ou maiores imposições ao homem para que ele trabalhe. A outra, eu falei que a curiosidade é isso, a outra é o interesse. Aliás, seria tudo interesse, porque a curiosidade, quando ela projeta o mundo para o homem para o mundo, ela o torna carente de uma explicação, de uma visão, de uma introjeção em seu intelecto daquilo que ela tem curiosidade de descobrir no mundo, ou de ver no mundo, já tendo descoberto. Então, se esta entra para o homem como uma carência, ela obviamente vai fazer o homem procurar no mundo cadê aquilo do qual ele está carente, seja um objeto da natureza, seja um animal qualquer, seja uma ideia ou uma ação que desaparece com o tempo. Da ação do leão até a ação do vulcão, para rimar. Mas então, este ser humano evoluiu porque trabalhou. A nossa mão não seria tão articulada se nunca tivéssemos trabalhado. Claro, um indivíduo pode nunca ter trabalhado. Há autores que falam que, comentaristas, né, que falam que Machado de Assis começa todas as suas obras já atribuindo riqueza a alguém para não ter que ficar preocupado com as relações de trabalho dele, para contar a história dele independente do sujeito ter que sair para bater ponto. Mas então, este trabalho que o indivíduo não fez, o abrange também e o torna também mais habilitado, porque isto se introjeta em nossa genética. Porque nós passamos a ser mais habilitados com a evolução da humanidade. Ou, vamos usar um termo que está muito na moda, com as mutações que a humanidade vai tendo ao longo do período. Tanto que a corrente mais atual é a de que não existiu uma humanidade só. Os homens surgiram como homens, os homens descendem de outros animais. Quando as novas gerações vão virando o homem, em diversos lugares, em diversas oportunidades. Por exemplo, hoje se acredita que o homem de Neandertal não é antepassado nosso. Ele era outra humanidade que nós destruímos. Destruímos como estamos em vias de terminar um trabalho de 500 anos, que é um trabalho eficiente de 500 anos, que é a destruição dos índios do Brasil. Como os espanhóis terminaram com os astecas, que já tinham terminado com os maias, e os espanhóis também terminaram com os incas, lá no Peru. É claro que isso que eu estou falando é apenas uma comparação, porque não se atribuem aos índios brasileiros,
aos astecas, aos maias, aos incas, uma origem diferenciada em relação à nossa, uma origem genética independente da nossa. Aqueles que têm esta filiação atribuída cientificamente são o Neandertal, alguns povos que já se sabe que existiram na Ásia, nas ilhas do Oceano Pacífico e tal, que também não são ascendentes, não seriam ascendentes do ser humano. Agora, se não sendo então o trabalho uma das coisas que ajuda a criar o ser humano, nós vamos ter, antes disso, então nós temos mutações, não chega a ser tão radical que tem esse nome não, mas é o mesmo princípio, igual o coronavírus. Agora nós estamos na mutação Delta, que é a que está aterrorizando atualmente durante este ano e meio para nós, mas para outros povos, para outros povos, outras nacionalidades, há um pouco mais de tempo. Durante esse tempo todo, nós já tivemos um punhado de mutações, um punhado mesmo, inumerável, ou não numerável nem pelos cientistas. Eles conhecem 2, 5, 10 cepas, como eles falam, diferentes do coronavírus, do SARS-2, Covid, uma coisa assim, que é o nome científico do bichinho. Mas eles não sabem exatamente quantas que são, e se já surgiu alguma depois desta cepa Delta. Mas então nós também passamos por mutações ao longo de nossas ancestralidades. E hoje estamos aí desse jeito que estamos. Quem sabe se um antepassado nosso teve 6 dedos, ou teve só 9, como a crueldade e a tacanhez de nosso presidente da República costuma falar de seu principal concorrente, seja nas possíveis eleições do ano que vem, que eu temo que não hajam, seja durante qualquer momento e evento do governo dele, porque nos 30 anos que ele ficou antes lá na Câmara dos Deputados, muitas vezes ele esteve apoiando esse 9 dedos que ele fala. Mas quem sabe até algum dia o homem já tem isso. Aí vem uma curiosidade que a gente nem devia mencionar como razão de estudo, porque não se misturam ciência e fé. O método de trabalho da ciência é diferente do método de trabalho da fé. E nenhum dos dois não se submete ao outro. Nenhum dos dois tem um valor que pode ser auferido e subordinado pelo outro. Mas vocês vejam, para a Bíblia, o trabalho é um castigo que foi criado e imposto ao homem depois que ele pecou, depois que ele comeu a maçã da Eva, levada a ela pela serpente. Antes disso, quem que tinha trabalhado? Só Deus, que, como ele é eterno, ele trabalhou. O tempo dele só pode ser contado com eternidades. Ele trabalhou 6 dias, ou melhor, 6 eternidades, e depois descansou na 7ª. Como eu ainda não vi comunicado nenhum de que essa 7ª encerrou e que nós estamos na 8ª, eu imagino que nós ainda estamos na 7ª, ainda estamos no dia do descanso do Senhor. E enquanto ele está descansando, nós estamos aqui quebrando pau com essa humanidade do jeito que vocês conhecem. Mas então, deixando essas digressões que eu falei a partir do simbólico, a partir de que o direito do trabalho é simbólico, porque ele pega a conduta que foi eleita por alguém detentor de poder dentro da sociedade, destrincha essa conduta em seus mais ínfimos elementos,
como é o proceder da ciência desde Descartes, separar nos mínimos elementos, e cataloga esses elementos como uma forma de disciplina de conduta. Então, essa disciplina de conduta, de um lado, é a vontade de quem manda, de outro lado, é a obrigação, é a disciplina de quem obedece e com isso produz. E, em terceiro lugar, ela vai ser o modus faciendi da coisa produzida dentro dessa disciplina. Então, ela é simbólica. Ela nos mostra racionalmente algo que se concretiza no mundo físico, ou no mundo intelectual, enfim, no mundo modificado pelo homem. Encerramos essa parte e vamos voltar lá para os nossos empregadores, coitados. No artigo 7º, quero que vocês acompanhem a leitura aí, por favor, viu? Artigo 7º começa: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso, quer dizer, é a maior exceção que existe, é a exceção reforçada pela exceção, salvo quando for, quer dizer, menos, exceto quando, e vem aí um caso. Em cada caso, quer dizer, separadamente eu tenho que olhar um por um para ver se é expressamente determinado em contrário pela lei, é claro, né? Mas então, o que isso está falando? Que termina o artigo 7º com não se aplicam 2 pontos. Pois bem, aqui está dizendo que, por exceção excepcionalíssima, isto é, quando os preceitos dessa consolidação forem condicionados por outros que sejam dela ou que sejam superiores a ela e que tenham uma dicção expressa em um desses documentos legais de hierarquia igual ou superior à da CLT e casuisticamente em cada caso. Então, se eu falar que o empregado rural fica subordinado à CLT, eu não estou aplicando isto ao tropeiro, porque o tropeiro parece, mas não é empregado rural. Se eu falar que o caminhoneiro, que algum preceito aqui da CLT, seja a favor ou seja contra o caminhoneiro, esse preceito vai continuar a não ser aplicável ao ajudante de caminhão, ao chapa de caminhão, ao carregador. Por quê? Porque foi expressa e casuisticamente estatuída a introdução na CLT, o ingresso na CLT apenas do motorista. Então, este aqui é um artigo que rege por exceções. Ele é um artigo abridor de exceções. E aí vamos começar. A linha A. Aos empregados domésticos. Então, empregado doméstico não era protegido pela CLT. E aí explica o que é empregado doméstico. Naquela época, será que eles não conheciam? Era o que mais existia. Então, a CLT era só para minoria. E eles todos, uns e outros, ainda eram tratados como escravos. Só que com a CLT houve uma libertação da escravidão. Segunda, como é que chama essas coisas de filme? Segunda fase, segundo filme, enfim, foi numa segunda oportunidade em que se estendeu aos empregados domésticos, como noutra situação aos empregados rurais, a disciplina trabalhista. Quer dizer, eles passaram a ser empregados por excepcional condição. Quer dizer,
Eu já falei que os empregadores tinham os senetistas, os da equiparação, os do grupo econômico. E agora eu estou criando mais novos. Estou falando que, por uma lei de exceção, os empregados domésticos também passam a se subordinar à CLT. E aí a CLT está fazendo um jogo de subterfúgio, um jogo de analogia. Ela fala que os empregados se submetem. Nem é analogia, que os dois não parecem um do outro. É um jogo de subterfúgio mesmo. Ela fala, o empregado tem as garantias da CLT. Empregado doméstico. Puxa, mas e o empregador dele? Como é que ele vai ter garantia da CLT e o empregador dele não ter obrigação da CLT? Então, a exceção, quando é pronunciada pela lei, esta ou qualquer outra, ela passa a valer para o empregado, que aqui está mencionando, e para o empregador também. Por isso, ao dizer que um se inclui na obediência à CLT, ou melhor, que um se inclui no rol dos empregados, o outro automaticamente vem atrás. Então, vamos ler completo. Aos empregados domésticos, que eu falei que também definia, né? Aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, quer dizer, da pessoa e da família. Mas aí vem uma coisa interessante. Por que tarefa não econômica? Tarefa não econômica tinha que ser aquela que não influencia na economia, aquela que não tenha um aspecto econômico que incide sobre uma parcela, nem que seja individual, da sociedade, porque a economia é uma ciência social. Como o direito, aliás, né? Mas então, quando que não há esta atividade econômica? Eles falam aqui quando a atividade não tem fim econômico. Lembrem-se lá do artigo 3º, parágrafo 1º, quando ele fala sem fins lucrativos. Aqui é a mesma coisa. Serviços de natureza não econômica quer dizer a mesma coisa de serviços sem fins lucrativos. Sem serviços ou empresas ou atividades não destinadas a dar lucro. Não destinadas a dar lucro é muito diferente de não ter lucro. Por quê? Muito simples, porque muitas empresas foram feitas para dar lucro, mas por má direção, por crise econômica, por outros aspectos que possam atingir a produtividade ou os custos da empresa, esses podem vir a ser simplesmente geradores de prejuízo, mas foi feito para dar lucro. Geralmente, nesses casos, a empresa dura um pouco e agora fecha. Vocês, obviamente, já devem ter reparado que a gente andando pelas ruas da nossa cidade, seja aqui no bairro onde eu moro, que é um bairro muito ligado à indústria têxtil e de moda, olha, eu não consigo nem imaginar quanto. Se é perto de 100, ou se é perto de 1.000, ou se é perto de 10.000. Lojas de moda, com diversos nomes que elas possam ter. Não estou falando nome próprio de cada uma delas, não. Nome da atividade. Confecções, loja de moda, comércio de tecidos, comércio de confecções, um monte. Mas então, quando a gente fala desse jeito, a gente está mostrando que essas atividades foram feitas para dar lucro. Você passa no centro da cidade também, lá no centro está uma questão de dar dó. Principalmente para a gente que tem uma história de proximidade
dos botecos que tem aí nos 4 ou 8 quarteirões em volta da escola. Aquilo ali, na adolescência e tal, foi um paradeiro de nós estudantes. E hoje a gente passa lá, naqueles bares tradicionais ou naqueles botequins recentes, está tudo lá, a placa de aluga-se, aluga-se, aluga. Porque a crise econômica agravada pela pandemia, em parênteses, eles falam o contrário, falando que a pandemia é que foi agravada pela crise econômica, porque faltou leito, faltou remédio, faltou vacina, faltou respirador e tal. Não. Isto é uma mentira para adoçar a imagem dos governos. A pandemia veio depois da crise econômica. A crise econômica já estava instalada e grave quando se identificou a pandemia há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, como eu já falei. Mas então, a pandemia que agravou a crise econômica, que já existia, que não isenta de culpa com a pandemia, não. Aliás, a própria pandemia tem muita culpa dessas autoridades que dizem essas filigranas para ver se enganam a cabeça da gente. Mas peguem jornais de 2 anos atrás, ainda não se falava em pandemia e já se falava na crise. Mas então, voltando aqui para o nosso caso, essa exceção da exceção, que está prevista nas alíneas, nós agora estamos vendo a alínea A, do artigo 7º, é feita pela própria CLT, como nós vamos ver agora mesmo, ou por outras leis. Neste caso dos domésticos, nós temos, na verdade, quem incluiu os domésticos na CLT, no campo do direito do trabalho, foi o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, quando ele disse que os domésticos teriam os mesmos direitos e garantias que estão previstos em todos os incisos do artigo 7º da Constituição. Em todos, naqueles que o próprio parágrafo único identifica. E há uns 8 anos atrás, lá para 2010, mais ou menos, aliás, não é 2010, não, foi 2015, com a lei complementar, deixa eu ver se tem aqui, lei complementar 150, lei complementar 150, ampliou um pouco aquela enumeração que o parágrafo único do artigo 7º faz para se referir aos domésticos. E eu botei para se referir, porque eu quis evitar a palavra para beneficiar, para garantir os domésticos. Por que isso? Porque os domésticos, pelo que vocês estão vendo aqui, eles prestam serviços. Então, eles estariam naturalmente incluídos entre os prestadores de serviço. Eles se encaixam perfeitamente no artigo 3º da CLT, que nós vamos estudar daqui a pouco, na próxima aula talvez, e que se aplicam aos trabalhadores empregados em geral e que tem lá um conceito que também abrange os domésticos. Então, se também abrange, os domésticos teriam, se ninguém falasse nada, todos os direitos e garantias que estão previstos nos incisos do artigo 7º da Constituição. Então, todo mundo em 88, 89, os grandes juristas, os comentaristas da Constituição, inclusive 2 que estão no Supremo hoje, o Gilmar Mendes, que tem livro de direito constitucional, e o Barroso, que também é professor de direito constitucional, eles elogiaram, eles que eu estou falando, assim, os juristas de nomeada,
como um todo, elogiaram grandemente o parágrafo único do artigo 7º, dizendo que ele estava tendo o grande mérito de incluir na proteção trabalhista os domésticos. Mentira. Se os domésticos se incluem no conceito do artigo 3º, se os domésticos se incluem na referência que é feita pelo caput do artigo 7º da Constituição, então, depois da Constituição, eles já são trabalhadores que preenchem os requisitos de empregado. E com o preenchimento de requisitos de empregado, eles têm, das características do empregado, eles teriam todos aqueles direitos e garantias que estão previstos no inciso do artigo 7º. Então, quando vem o parágrafo falar que os domésticos têm os direitos e garantias que estão previstos nos incisos tais, ele não está incluindo coisa nenhuma, não. Ele não está sendo bonzinho para os empregados, não. Ele está sendo muito bom para os empregadores, porque está dizendo implicitamente, ao contrário senso, que, quanto aos outros incisos não mencionados no parágrafo 1º, parágrafo único, melhor dizendo, não se aplica aos domésticos. Aí vem essa emenda constitucional e manda, se revogasse o parágrafo único, o doméstico tinha direito a tudo que está no artigo 7º da Constituição. Mas não. Simplesmente aumenta lá uma meia dúzia de 4 ou 9 incisos que passam a se aplicar também nos domésticos. Quer dizer, o parágrafo único continua praticando uma exceção e, portanto, sendo excludente. E como excludente, ele não pode ser declarado inconstitucional porque ele está na Constituição, mas ele contraria o princípio básico, basilar, do tratamento que a Constituição dá para os agentes econômicos. Contraria em quê? Em dizer que os domésticos são diferentes dos outros. A Constituição não fala que todos nós somos iguais perante a lei. Constituição é lei? Eu entendo que não. Ela pode ser até a mãe das leis, mas lei ela não é. Ela é superior. Constituição, ela é a criadora do país, do Estado, melhor dizendo, do Estado político sobre esse país e, ao mesmo tempo, a disciplinadora da sociedade dele. Então, ao fazer isso, ela diz, inclusive, o que pode e o que não pode ser uma lei. Então, o que está nela não é lei, é superior à lei. Mas, quando ela retira de si mesma alguma coisa, então está valendo. Porque ela não se cria, ela é criada pela Assembleia Constituinte. Agora, ela cria a possibilidade das leis. Se houvesse esse ditame numa lei, ele seria inconstitucional. Encerrando essa parte, vamos passar para a linha B. B. Aos trabalhadores rurais, vamos recordar, o caput do artigo 7º falou que a CLT não se aplica a quem? Primeiro foi aos domésticos, segundo, aos trabalhadores rurais. Então, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, quer dizer, não incluiu aqui, não sei porquê, não sei como é que o Barroso, o Gilmar Mendes e os outros constitucionalistas explicam isso, mas o fato é que não incluiu aqui aqueles que são extratores de madeira, aqueles que são caçadores de animais, aqueles que são coletores de frutos do mato, que vão lá, pega palmito e vende para a gente, vão lá, pega castanha do Pará e vende para a gente, vão lá e pega... O palmito costuma ser esses ilegais na Mata Atlântica, no estado de São Paulo, e circunvizinhanças, inclusive algumas partes de Minas Gerais. É o palmito mesmo, porque no Peru tinha uma outra... Tem ainda, né? Uma outra
um outro vegetal, que é a pupunha, que eles transplantaram para o Brasil, principalmente do Pará, e que dá muito. Além disso, na Amazônia tem o açaí, que também dá muito, e que é assimilado ao palmito. Eles chamam de palmito, mas não é. É pupunha e açaí. Quanto ao açaí, ainda tem uma coisa interessante. Ele, como palmito, tem que ser cortado, extraído, aniquilada a árvore, para que eu pegue dentro do tronco, o miolo do tronco, que é o palmito. Seja palmito mesmo, seja o palmito de açaí. A pupunha não, porque ela dá igual bananeira, vão nascendo mais mudas, mais pés, formam uma touceira. Então, se eu chegar lá e cortar meia dúzia daquelas hastes de pupunha, dá para fazer uma festa e comer pupunha até doer a língua, e ainda sobra, porque muito, e a moita das pupunhas, a touceira das pupunhas, está lá produzindo mais. Então, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental, ela é muito melhor do que os outros. Mas do ponto de vista de custo, realmente ela é piorzinha um pouquinho de que o palmito de açaí. Mas então, continuando aqui, fala que eles, os da agricultura e da pecuária, são vinculados à CLT, mas desde que não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Então, na fazenda, fazer fubá, fazer farinha, não é atividade rural. Porque tem métodos industriais e tem destinação industrial também. Outra, fazer cachaça não é rural. Ele não vai virar empregado rural por causa disso. Ele só vai ser empregado, então, não rural, mas urbano, se essa atividade dele puder vir a classificá-lo no caput do artigo 3º. Continuando, também existe uma legislação, também existe uma lei, e, aliás, já existiram várias. Existiu o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, me parece. Início dos anos 60. E agora existe uma outra, que é a Lei do Empregado Rural, Lei 6889. Não, 5889. Ela é de 73, quer dizer, pouco depois da Constituição. A Constituição abriu a oportunidade, os constituintes que, depois que a Constituição abriu essa oportunidade, que ela foi promulgada, ficaram sendo apenas legisladores, se é que isso é pouco, porque, na verdade, eles é que detêm o maior poder no Brasil, porque, através das suas leis, eles podem condicionar a ação do presidente da República e a ação do Congresso Nacional. Apesar de não fazerem, enfim, isso, eles é que são condicionados, não pela ação, mas pela atuação do presidente da República e do Poder Executivo. Mas então, nesses casos, quer dizer, os rurais, que são rurais mesmo, que se dedicam à agricultura e à pecuária, estão, através disso, excluídos da CLT. Mas como o caput do artigo 7º fala que, salvo se houver uma lei específica que o inclua, não é com essas palavras, mas nós já falamos que é equivalente. Então, salvo, existe a lei, que é essa que eu acabei de mencionar. Lei 5889 de 1973. E aí continua. C. Aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários
em serviço nas próprias repartições. Aí aconteceram 3 coisas importantes sobre isso. Funcionário público, gente que está falando aqui, o pessoal do direito administrativo repudia essa palavra porque diz que ela não retrata mais com exatidão e nem com atualidade, com modernidade, a categoria, a classe, melhor dizendo, daqueles que prestam serviços a pessoas jurídicas de direito público interno, Estado, município, União e os seus similares e agregados. Pois bem, eles falam, o pessoal do direito administrativo, por exemplo, fala que esse pessoal não pode mais ser chamado de funcionário. Eles não são caracterizados pela função que exercem, mas sim pelo tomador do serviço que eles prestam. Então, eles seriam servidores públicos. Hoje, o nome que se dá a eles é de servidores públicos. Mas aconteceram 2, 3 coisas depois da Constituição. Uma, Constituição de 88. Uma, com ela mesma, é que esses servidores foram abrangidos por um sistema de organização do trabalho que a Constituição mesma criou, que era o regime jurídico único. Esse regime jurídico único é essas 3 coisas. Ele é o regime, quer dizer, a disciplina jurídica que organiza direitos e deveres, obrigações e vantagens dos trabalhadores que entregam seu serviço aos entes estatais, aos entes de direito público, quase em geral. Mas eles se dividem porque tem muita empresa pública que está completamente fora disso. Então elas vão ter os trabalhadores dela, excelentistas mesmo, porque na Constituição tem lá na parte da ordem econômica um artigo que fala que o Estado, quando for adotar empresas públicas ou de sociedade de economia mista para o desempenho das funções públicas, essas sociedades e empresas devem seguir o regime, em todos os seus atos, os regimes da economia privada. E uma parte desse regime da economia privada é a CLT. Este parágrafo, essa linha C, aliás, é que mostra isso. Mostra que a CLT não se aplica, como está falando aqui, aos servidores públicos, que aqui fala funcionários públicos. Mas abre essas exceções que estão sendo faladas aqui. Então, a CLT, se não se aplica ao serviço público, então ela é privada. Como qualquer atividade contratual. Só que há exceções também a esse como qualquer. Porque o direito administrativo já separou isso tudo e veio nos dizer que o Estado, funcionando através de todas essas repartições, também, como se dizia antigamente, hoje são as instituições estatais, os órgãos. Órgão não, eu não gosto de falar órgão nesse caso aqui, porque o órgão, muitas vezes, a natureza dele, que há exceções, mas a natureza dele é que ele seja despersonalizado. O seu pulmão não tem personalidade jurídica. O seu estômago, o seu rim, o seu intestino, o intestino do presidente da República, que está lá sendo reformado agora, não tem personalidade jurídica, nem de direito público, nem de direito privado, nem de presidente da República. Eles fazem parte de um corpo que se conjuga com a função abstrata intelectual de uma mente para formar um ser humano. Este é que pode ser pessoa jurídica. É uma pessoa física, pessoa jurídica, não no sentido do lado do direito empresarial,
uma pessoa física dotada de atributos jurídicos, sejam direitos, sejam vantagens, sejam obrigações, seja a disciplina imposta para essas pessoas na sua atividade. Então, por isso eu não gosto de falar empresa, autarquia, no caso das que têm personalidade jurídica própria, ou que estão incorporadas dentro do Estado, como repartições, como superintendências, como delegacias, como, enfim, todas essas nomeadas e que, se vocês forem mexer com direito administrativo, vocês vão ter que estudar na legislação e na doutrina apropriada. Então, eu vou deixar esse privilégio para vocês, com os eventuais professores de vocês, em determinados casos como esse, e vamos nos contentar aqui com o nosso direito do trabalho, que, para mim, é o mais importante que existe, porque é o que disciplina, garante e impõe a maior parte da sociedade e a maior parte das relações jurídicas sociais. Mas, continuando, nós vamos ver que vamos acabar de ler aquele T, já está tudo explicado antes de passar para frente, né? Aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extras numerários, hoje, eles têm outro nome. Antes da Constituição de 88, antes do direito administrativo vigente, extranumerário era aquele que apesar de ser servidor, de servir ao poder público, eles estavam fora dos respectivos quadros de pessoal. O número do quadro estava fechado, números clausos, e eles vinham além, por isso que era extranumerário. Extranumerários em serviço nas próprias repartições. Isso é uma repartição. Secretaria da Fazenda, Delegacia da Fazenda, Central de Frios do SUS para guardar a vacina, enquanto elas estão se perdendo lá dentro por falta do frio que está no nome. Então não é frio, é fria. Mas então, esses seriam extranumerários que estavam lá. Mas aí, com aquele regime jurídico único que eu falei, foi criada a Lei 2112, 2112, que é o Estatuto do Funcionário Público, que é a CLT deles, porque eles estão excluídos daqui. Mas, depois disso, eu falei que tinha havido 4 movimentos. O primeiro foi exatamente este de excluí-los da CLT e criar para eles a função, a identidade de servidores públicos. Porque aqui fala funcionário, primeiro foi funcionário, depois a Constituição de 88, que está vigindo em termos, né? Ela hoje é uma palhaçada, é uma invenção, ou melhor, não é uma invenção, é uma falecida Constituição. Empate. Mas então, esse pessoal veio através de uma lei também, implantar, regular aquilo que estava previsto na Constituição como regime jurídico único. Foi aquela lei que eu falei, 8112, que também veio logo depois da Constituição, porque precisavam de regular, era uma situação nova, eles estavam em branco, eles estavam no limbo. Aí criaram, pela 8112, o regime jurídico correspondente àquele regime jurídico único mencionado, previsto na Constituição. Mas depois veio uma
outra modificação que, através de uma emenda constitucional, que tirou que extinguiu o regime jurídico único, que está previsto lá no artigo 37, 39 da Constituição, melhor dizendo. Veio uma emenda constitucional que derrubou aquilo. E podia, eles foram lá no Supremo, através de ações próprias, ações de inconstitucionalidade, foram até lá no Supremo, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Foi até lá no Supremo, o Supremo falou, não é assim não. Esse trem aqui exige mais seriedade. Está suspensa essa alteração da emenda constitucional 19 até que a gente julgue essa ação. Então, isto foi em 98, início de 99. A emenda constitucional é de 98. Isso deve ter acontecido no início de 99 e tal. Mas aí ele concedeu essa medida liminar e nunca mais mexeu com o assunto. Comodamente, não mexeu com o assunto. Os outros dois poderes da República também não falaram mais nele. Até hoje, os servidores públicos são lotados no regime jurídico único, que é mantido por uma medida liminar numa ação declaratória de inconstitucionalidade. E está valendo. Terminou a parte dos servidores públicos. Agora, vamos passar para a letra D, onde nós temos os servidores das chamadas administrações indiretas. Vejam, leiam aí junto comigo. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. Quer dizer, esta categoria dos servidores de estatais, de paraestatais, de autarquias, eles estavam ali entre um e outro. Vai seguir 81.12, que é o que consagrou o regime jurídico único para os servidores? Ou vai ficar fora disso, continuar no limbo e perdidos no espaço? Aqui está falando outra coisa. Não, está excluído do regime jurídico único, desde que tenha um regime jurídico próprio. Tendo o regime jurídico próprio, que dê as proteções, que dê os aspectos necessários, eles podem. Então, isso aqui é uma previsão condicionada, ao contrário da anterior. Condicionada a quê? A que exista ou não a legislação, a lei, o diploma legal que constitua, que crie um regime jurídico próprio para a proteção e garantia dos trabalhadores em autarquias paraestatais. Paraestatais hoje, a gente fala muito de regime público, mas não havendo esse regime público, não havendo esta legislação que dê essa proteção ao trabalhador análoga à dos funcionários públicos, vejam aqui, fala de novo em funcionários públicos. Hoje, como eu falei para vocês, a gente usa muito a determinação servidores públicos. E aí vem uma série de leis aqui também que vai disciplinando essa questão dessas pessoas. Há casos, inclusive, que elas estão jogadas para o campo da CLT, que seriam espécies extranumerárias das autarquias, quer dizer, aqueles que a autarquia contrata sobre outros regimes, um mítico terceiro regime de relação de trabalho. Mas aí estamos chegando ao final desse pessoal. E, para encerrar, vamos falar um pouco
sobre um antigo parágrafo único deste artigo e tocar para frente. O parágrafo único dele foi acrescentado à CLT logo depois que a CLT foi feita, em 1945, por outro decreto-lei que o presidente ainda era o ditador, ele ainda tinha aquele poder outorgado a ele de fazer decreto-leis, como eu já expliquei para vocês, e vigorou durante um punhado de tempo essa alteração do parágrafo, feita pelo parágrafo único, até que ela foi depois retirada também por outro decreto-lei, quer dizer, ainda em 45, que foi o decreto-lei 82/49. E revogou o parágrafo único. E morreu o assunto. O outro artigo que vem em seguida, que é o artigo 8º, não nos interessa no presente momento. Vamos ler, leiam aí comigo. Vamos fazer o ato comunitário de ler em conjunto. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios. Aqui vem duas coisas esquisitas. Analogia, equidade e jurisprudência são coisas completamente diferentes, elas não podiam estar numa enumeração igual e taxativa. Jurisprudência é uma coletânea de decisões judiciais no mesmo sentido. Aliás, é errado a gente fazer um trabalho escolar, fazer uma monografia de final de curso, ou fazer uma petição para a justiça, dizendo, para comprovar isso, anexamos abaixo 8 jurisprudências no mesmo sentido. Jurisprudência não se conta, porque jurisprudência não são coisas e nem fatos. Jurisprudência é uma tendência decisória de algum tribunal ou da sessão, de uma sessão julgadora de algum tribunal. Então, eu posso falar, para comprovar o exposto, para mostrar que o judiciário caminha nesse sentido postulado, estamos anexando 8 acórdãos correspondentes à jurisprudência dominante, que é no seguinte sentido. Que jurisprudência dominante quer dizer a mais imperativa das tendências que aquele tribunal segue. Jurisprudência só é a jurisprudência que aquela Câmara, que aquela turma, que aquele tribunal seguem e editam. Mas então, é errado falar, tem na mão 4 jurisprudências. Não. Você tem 4 acórdãos, quer dizer, 4 decisões, 4 manifestações da conclusão impositiva da justiça, que mostram qual que é a tendência daquele tribunal, o que ele entende daquele assunto. Muitas vezes não entendem nada, mas se fixam numa linha do mesmo jeito. Apesar de eu ter o maior respeito e a maior respeitabilidade pelo judiciário, porque ele é que define como que a legislação se aplica em dado momento, em dada circunstância. Lembre-se que eu falei para vocês no início que nós não somos tão somente operadores do direito, que nós fazemos o direito. Aqueles como eu, que advogamos a vida toda, fazemos o direito ao elaborar um contrato, ao dar um parecer, ao dar uma opinião mesmo que oral,
jurídica, ao expor uma tese, ao dar uma aula e tal, nós estamos sendo juristas porque estamos criando o direito. Então, vocês todos, o dia que pegarem o diploma da escola e se pegarem também a carteira da OAB, a inscrição da OAB, vocês serão juristas. O dia que vocês se formarem aqui, vocês serão bacharéis em direito. O dia que vocês pegarem a inscrição de vocês lá na OAB, vocês passam a ser juristas. Por quê? Porque estão autorizados a criar o direito. E o juiz passa a ter essa autorização também, quando toma posse, quando faz o juramento, quando é lotado na vara, no tribunal, na Câmara, na turma, onde ele exerce a sua função judicial. Porque, judicialmente, ele também está elaborando o direito. Pois bem, e quando que vocês vão começar a ser juristas, então? O dia que tomarem posse para juiz, para procurador, ou para promotor público, para desembargador, aqueles que vão pelo 5º Constitucional, ou o dia que pegarem a carteira com a inscrição da OAB. É o momento em que nós viramos juristas. E aqui, então, eu estou falando isso para comentar esse caso da jurisprudência. A jurisprudência é a função de criador do direito, ou melhor, de consolidador, porque vem repetindo as decisões. É a tendência decisória do juiz, do membro, do magistrado, do membro do Poder Judiciário. E aí continua, que eles devem decidir pela jurisprudência, por analogia, por equidade do direito do trabalho. Não, eu pulei uma linha. Achei esquisito, que eu conheço que não era assim. Por equidade e outros princípios e normas gerais do direito. O segundo caso que faz com que isso aqui esteja errado é que esses casos, além de não serem da mesma natureza, eles não são princípios e normas para serem outros. Se eles fossem normas, não tinha que mandar aplicar. A norma mesmo se manda aplicar com o poder que a Constituição lhe outorga. E o princípio é um extrato do ordenamento jurídico que, por racionalização, por indução, ele chega à conclusão de que o ordenamento jurídico prevê determinados. Eles são princípios daquele ordenamento jurídico seccional, como é o direito do trabalho, ou amplo, como é o direito brasileiro como um todo. Mas então, isso aqui era a noção que vigia em 1943, quando foi feita a CLT. E como nós somos suficientemente inteligentes e cultos, vocês, eu, os outros que trabalham no direito, para entender isso que eu acabei de explicar, não precisa de mudar esse artigo, não precisa de fazer outro, falando que não é assim que é assado. Ou frito na panelinha. E continua, né? Vai julgar de acordo com essa treinarada toda e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Hoje, isso aqui está radicalmente contrariado pela nova legislação trabalhista que vem surgindo aos borbotões contaminados desde 2016. E aí, esse artigo ainda completa com um tal de um parágrafo único que diz: o direito comum, quer dizer, o direito civil, o direito comercial, tá, será a fonte subsidiária, atrás da CLT, do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste direito do trabalho. Continuando, isso aqui é coisa de hermenêutica, de aplicação do direito, de validade do direito. Por isso eu estou passando mais rápido, porque é tema que vocês estão cansados de conhecer pelos outros ramos. Aqui estão as inovações do direito do trabalho dentro deles. Artigo 9º.
serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Aqui tem uma coisa muito interessante, que foi muito discutida na época dos planos econômicos. Planos econômicos, gente, era uma coisa que a ditadura fazia, e depois alguns governos democráticos também resolveram fazer. O Sarney fez uma meia dúzia, o Itamar Franco fez o Plano Real, que hoje o Fernando Henrique Cardoso diz que foi ele que fez. Foi o Itamar Franco como presidente e o Ciro Gomes como ministro da Fazenda. O Plano Real é deles. E aí eles... O que é, então, o plano econômico? É uma... assim, parecendo com os planos do Cebolinha, naquelas histórias do Maurício de Souza, os planos geniais, os planos infalíveis, como dizia ele, né? Contra a Mônica, geralmente acaba com as 4 ou 5 coelhadas na cabeça deles. O plano econômico é mais ou menos isso. É um plano de reformulação da economia, provisório ou definitivo, feito para regularizar os agentes e os procedimentos econômicos na finalidade de interromper ou sanar uma crise da economia nacional. Por isso é chamado de planos heterodoxos, que mistura o direito liberal, a economia liberal, pela qual o Estado não pode entrar nisso. Essa CLT, para ela, já é uma aberração. Então, não é fora de propósito que o governo atual queira revogar ou pelo menos modificar e anular essa CLT. Porque ele se diz liberal e o liberalismo diz que não pode haver esse tipo de lei de intervenção no domínio econômico, ou, como eu expliquei, de participação da vida econômica da nação. O que é aberrante, então? Aberrante é ele, governo, se dizendo liberal, intervir, beneficiando os ricos, tendo bancos para beneficiar os ricos, como o Banco Central, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e tal, e botando os pobres para pagar a fatura que vem disso. Aí é que é aberrante. Como é que que se diz liberal, ele não é nem aqui, nem na China, onde ninguém é, ele é uma aberração frente a esse sistema jurídico. Aí, inclusive anular ato privado, atos de particulares, é uma estranheza dentro do regime jurídico liberal. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará direitos adquiridos por seus empregados. Também não tem que explicar. Direito adquirido já está adquirido. Não há revogação de direito adquirido. Você revoga a lei que fez com que aquele direito fosse adquirido, mas ele continua vigorando. Então, aqui só estende a aplicação disso para o direito do trabalho. E aí vem o artigo 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve. Isso aqui foi tema do meu concurso de professor na escola, décadas, para a aula expositiva que eu tive que dar. Só que aqui eu não tenho oportunidade de dar essa aula, porque o nosso direito considera que a prescrição e a decadência são temas de direito processual do trabalho. Pessoalmente, eu acharia que era de direito do trabalho, porque elas incidem e interferem com o próprio direito. Mas como elas se aplicam através da jurisdição e como elas, entende-se, a visão mais moderna delas, é de que elas não se referem ao direito, mas sim à possibilidade postulatória, à ação do direito, tanto que aqui fala o direito de ação.
Então, não afetaria o direito. Nós estamos estudando o direito, não é a ação. Então, isso não aplicaria no nosso caso. E, por isso, já fica dado tudo que eu tinha que dar para vocês a respeito de prescrição e decadência. E ainda completa, dando as épocas que em 5 anos que prescrevem essas, que se dá essa prescrição dos direitos potestativos, daqueles que eu tenho que requerer, ou então daqueles que me foram sonegados. Eu tenho que entrar na justiça para pedir. E em 2 anos, após extinção do contrato de trabalho, seja com a morte do trabalhador, com a aposentadoria, com o pedido de demissão, com a demissão dada pelo empregador, qualquer que seja a forma de extinção do contrato de trabalho, principalmente as que estão expostas, que nós vamos estudar na época própria, nos artigos 182 e 183 aqui da CLT, a partir daquele momento, corre um prazo de 2 anos para que o empregado reclame aquilo que considera que ele foi sonegado, ou que no direito do trabalho a gente chama muito, põe nas petições, salários retidos. E, por fim, para acabar de explicar esse artigo, entende-se que esse inciso 1, do prazo de 5 anos a partir do ferimento do direito do empregado, da sonegação do seu direito, corre o prazo prescricional. Depois de encerrado o vínculo, tem um prazo de 2 anos. Quer dizer, continua a correr o de 5, mas acumula-se com os de 2. Então, uma burla do direito de empregado que ocorreu há 3 anos, 2 anos, vamos pôr, antes da demissão dele, ao completarem aqueles 2 anos depois, ele vai ter 2 anos, pelo qual ele, a partir da rescisão do contrato, e com esses 2 anos ele decai do direito, porque ainda não completaram os 5 anos da data do ato que o prejudicou. Com esses 5 anos ele atingiria a prescrição do seu direito, a perda total do direito pela prescrição, ou do direito de ação, como está dizendo aqui. Agora, se o ato foi 1 ano antes dele sair, e ele deixa passar aqueles 2, apesar de ainda faltarem 3 lá para frente para o prazo prescricional, ele já foi atingido pelo prazo decadencial, já morreram os direitos dele. Então, vem o inciso 2. Em 2 anos, após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural. Aqui fala que esse artigo foi incluído posteriormente, em 1998. Por quê? Porque a Constituição de 1988, quer dizer, 10 anos antes dessa alteração, havia estabelecido prazos prescricionais completamente diferentes para o empregado urbano e seu empregador, e para o empregado rural e seu empregador. A Constituição, porque foi naquela época que foi incluído aqui o empregado trabalhador rural. Então, o que acontecia? Os 2 tinham prescrições disciplinadas completamente diferentes. E não era só o tempo, não. Eram também as condições para iniciar, para a deflagração do prazo prescricional. Mas, depois, uma emenda constitucional retirou do trabalhador rural o regime próprio, o sistema de prescrição próprio dele. Aí, a Constituição ficou otorgando 2 anos após o vínculo para todo mundo.
E o empregado rural ficou sem ser mencionado no inciso 1º desse artigo. E aí vem o parágrafo 2º, que também que nunca vigorou, foi vetado, o parágrafo 3º, mesma coisa, e encerramos esse capítulo da CLT com o artigo 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Então, com este artigo, retirou-se do direito do trabalho uma parte enorme dele, que hoje é tratado com o nome de direito previdenciário. Vocês têm também separado aqui na escola, me parece que é disciplina optativa, mas para quem vai trabalhar nessa área social, ele é muito bom, muito necessário, tem muita coisa, muita aberração nele que tem que ser discutida judicialmente, que nós temos que fazer o direito do caso concreto a respeito deles, inclusive umas inconstitucionalidades, e que, por isso, e por outros motivos econômicos, costuma ser bastante atrativo economicamente falando. Com isso, terminamos a aula de hoje. Eu me despeço de vocês, desejando-lhes um bom proveito disso que eu falei e um enriquecedor aprendizado na escola e na vida. Tudo de bom para vocês.